Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, foi um notório assaltante, homicida e traficante de drogas brasileiro. Um dos líderes da facção criminosa ADA, Amigo dos Amigos, e um dos criminosos mais procurados do estado do Rio de Janeiro, cujas informações por sua captura valiam R$50 mil. Playboy foi odiado por muitos por ser conhecido por tirar a vida de policiais, esquartejar e queimar corpos de seus inimigos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Companhia True Crime. Muito prazer, eu me chamo Jéssica Barbosa, se você ainda não me conhece. E se você quer fazer parte da nossa companhia, aqui onde a gente fala sobre casos criminais, documentários e tudo que envolve o crime, se inscreva no nosso canal e participe das nossas reuniões, que são os nossos vídeos novos, que são todas as quintas e sextas, sempre às 21 horas. Eu quis trazer esse caso, na verdade não é bem um caso, é pra gente falar um pouco sobre o Playboy. Quem foi esse tão temido, né, traficante do Rio de Janeiro, que fez coisas absurdas, por exemplo, roubar 200 motos de um pátio que era do governo, onde eles prendem as motos, e cara totalmente louco. E muitos outros traficantes tinham muito medo dele, ele tinha uma facção muito grande, ele tinha muito armamento, e eu quero conversar com vocês. Eu achei assim, muito complicado também falar sobre esse caso, porque ele é muito odiado por uns e amado por outros, e eu não estou aqui para ficar de lado nenhum, eu estou aqui apenas para contar a história dele, e eu achei muitas coisas interessantes, muitas coisas que eu não vi ninguém falando sobre a infância dele. Eu queria trazer a história dele desde a infância, então deu muito trabalho para achar bastante assim artigos, né, sobre a vida dele, da infância, porque só tinha coisas da época, já que ele já era lá o chefão do morro, né, vamos dizer assim, para não precisar falar alguns tipos de palavras aqui, para o YouTube não, né, ficar bravo comigo, digamos assim. Mas se você conheceu o Playboy, se você mora em algum lugar que era perto ali da onde ele era o chefão e você tem mais informações do que as que eu vou falar aqui, deixa no comentário aqui, que quem sabe mais pra frente eu implemento mais coisas aqui nesse vídeo para ficar bem completo, tá bom? Não se esqueça, deixa um coraçãozinho pra mim aí, um like, que deu muito trabalho para fazer. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, veio ao mundo no dia 1º de março de 1982. Ele morava em uma cobertura de um prédio em Laranjeiras, um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. É um bairro na Zona Sul, sendo um dos bairros mais antigos da cidade. O pai do Playboy, ele gerenciava uma banca de jornal, e a mãe dele era dona de casa, e que aliás ela era muito amorosa e não se conformava com o caminho que mais pra frente o filho dela escolheu. Celso, antes de virar o Playboy, era simplesmente o Celso, né? E ele era um bebê lindo, ele foi muito amado pela família, ele era muito fofinho. E eu não descobri o porquê, mas ele tinha um apelido de mamadeira. Ele estudava em uma escola particular tradicional do Rio, o Colégio da Providência. E esse colégio, ele era administrado por freiras.
Então a família dele, a gente já percebe que tinha uma preocupação muito grande com a educação dele, né? Com aonde ele estudava, com quem ele estava. Então a família colocou ele num colégio de freiras. E ele era um bom aluno, ele tirava notas boas. Mas ninguém sabe o porquê, depois da 6ª série, o negócio começou a desandar. Ele começou a tirar notas baixas, ele não tinha mais vontade de estudar. A gente não sabe se ele tinha algum transtorno ou alguma coisa, um déficit de atenção, e que fez com que ele perdesse o interesse pelos estudos, ou se algo aconteceu também na escola que poderia ter acontecido e que a gente sabe que alguns traumas acabam... Porque assim, gente, não é querendo justificar que ele escolheu o rumo que ele escolheu, mas quando pode sim também ser uma coisa da natureza da pessoa, né? Mas quando a gente vê uma pessoa que veio de um berço, que tinha, né, praticamente tudo, e escolhe um outro caminho, né? Por que que ele escolheu um caminho que é totalmente o oposto do que a família queria para ele, né? Porque ele tinha tudo, a mãe era amorosa, o pai trabalhador, não deixava faltar nada, estudava numa boa escola. E me chamou muito a atenção que ele estudava numa escola, né, católica. Mas mesmo com uma vida confortável, o jovem Celso, com apenas 15 anos, entrou para uma quadrilha de Pedro Machado Lomba Neto, que também foi um traficante que ficou muito conhecido como Pedro Dom, que também era de classe média e costumava invadir prédios de classe média alta para praticar os roubos. Ou seja, eles, por serem ali do próprio bairro rico, né, eles não levantavam muitas suspeitas, o que era muito mais fácil para eles entrarem nos prédios e nos apartamentos, porque eles estavam ali no mesmo nível que os outros moradores. E nisso, com 15 anos, ele já dava muita dor de cabeça para os pais dele. Então, imaginem, né, ele já tinha perdido o interesse pela escola, pelos estudos, então o que restou para ele foi fazer más amizades, né? Mas se você já tem uma predisposição a querer ir para um outro lado, né, um lado mais obscuro da vida, e você encontra pessoas que vão te ajudar, vai te dar um pezinho ali na bunda para você entrar pro crime, tem muito o que falar, né? Mas mesmo que ele estava aí cometendo esses crimes, ele ainda era ficha limpa. E os pais dele arrumaram ali um conhecido que acabou colocando ele na aeronáutica. Acho que meio assim, gente, vamos pôr esse menino lá no exército, na aeronáutica, alguma coisa aí, para ver se dá jeito, porque não quer estudar, não quer trabalhar, então vai pra lá, né? Esse caso me lembrou o Jeffrey Dahmer, lembra? Para quem assistiu, né? Que ele também não dava jeito em nada, não queria estudar, não queria fazer nada, foi pro exército, né? Então ele vai pra aeronáutica, mas qual que é o problema dele ir para a aeronáutica? Porque ele já era assim manipulador, ele já tinha uma lábia boa, né? E a gente tende a atrair pessoas, né, iguais a gente. E em 3 de maio de 2004, de madrugada, o Playboy e mais alguns comparsas entraram no antigo depósito da aeronáutica no Rio de Janeiro. Eles renderam e espancaram 5 militares e saíram com uma Kombi roubada, levando 22 fuzis HK-33. Eles levaram esses fuzis para o Morro do Dendê, na Ilha do Governador. O inquérito policial que apurou o crime foi arquivado em 2006. 2 ex-militares e um desertor foram investigados, mas o Playboy sequer foi citado nessa investigação. Simplesmente ninguém sabe o porquê que ele não foi envolvido, não foi citado em momento algum sobre esse assalto que foi muito pesado, gente. Eles roubaram 22 fuzis da aeronáutica.
Então isso daí é só para vocês terem uma noção de como ele era super, né, inteligente e ao mesmo tempo traiçoeiro, porque ele acabou roubando o próprio lugar aonde ele estava, onde, né, eles acolheram ele. Então, isso é muito pesado, isso já dá para vocês terem uma noção do grau que ele era, pro cara roubar a aeronáutica. O que é um apartamento na Zona Sul, né? Aos 21 anos, o Celso foi preso e condenado por diversas coisas, que ele já estava ali com a ficha suja. Ele pegou uma pena de 15 anos e 8 meses. Entre 2003 e 2009, ele passou 2 vezes pelo sistema, mas em ambas as situações ele acabou ganhando liberdade condicional. E em uma dessas aí, ele sumiu e não voltou mais. Ele tinha que sair para trabalhar e depois ele voltava para a penitenciária. E simplesmente um dia ele não voltou mais. Segundo as investigações da Polícia Civil, a entrega das armas desse roubo foi feita para Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, chefe do tráfico do Dendê. E isso marca a entrada do Playboy no tráfico, que ele pegou esse apelido de Playboy nessa época, porque ele era um cara, né, ali da classe média e que resolveu partir para a periferia lá pro tráfico, e ele acabou ficando com esse apelido de Playboy. Mas o Playboy ele não ficou muito tempo lá com o Guarabu. 2 anos depois, sem ter uma favela para chamar de sua, porque ele queria ser o dono de alguma favela. Ele queria ser o dono ali, o mandante do negócio. E aí o Playboy deu um golpe na facção que ele estava. Ele pegou 10 fuzis e atravessou a linha vermelha em direção à Maré, onde foi recebido por uma outra quadrilha que era chefiada por Edmilson Ferreira dos Santos, o Sassá. Então o Playboy ele dá um golpe lá naquela facção que ele estava, e aí ele rouba esses 10 fuzis e vai para uma outra facção. Gente, já começou com esse negócio de roubo lá da frente, quem que ia acreditar? Como que a pessoa ainda acredita que o cara vai ser fiel à facção ou qualquer coisa do tipo? Se o cara já rouba, não é verdade? Não tem como você confiar. E aí ele deu esse golpe nessa facção para ir para uma outra facção. Em 2010, aí ele foi premiado com a gerência do Complexo da Pedreira, onde chegou a comandar um exército de traficantes e ladrões de carga com 300 fuzis. Pelo que eu percebi, do que eu andei estudando, que isso para mim é recente também, entender um pouco sobre isso, eles meio que é como se cada lugar eles tivessem a força, não é que nem um exército, tá? Tem tantos homens, né? E sim pelo tanto de armamento. Então, quanto mais arma, obviamente, as armas mais pesadas, mais aquele local é mais forte e mais poderoso e, consequentemente, mais respeitado pelos outros, né? O Playboy, ele adorava ostentar e essa vida de glamour e de ser temido por muitos e adorado por outros. Ele sempre estava ostentando no Facebook, no Twitter, com fotos dos carros, das joias que ele tinha, principalmente das armas que eles tinham, e ele também gostava de provocar o pessoal dos outros morros ali. Então ele sempre ficava provocando nas redes sociais. E nossa, gente, e aí ficava mais rivalidade ainda. E infelizmente quem pagava o pato também de muita coisa assim eram os moradores, né? Que não preciso nem falar, a gente já sabe como que é o negócio. E tirando essas brigas das facções, né, de uma facção com outra, também tinham os roubos de cargas. Então, às vezes passava algum caminhão, eles roubavam o que tivesse dentro do caminhão. Tinha também os assassinatos dos inimigos, que era de uma facção, então pegava e esquartejava a pessoa, atacava aquela coisa
horrorosa, gente, que por mais que eu sei que tem pessoas que falam que ele acabou ajudando a comunidade, mas é complicado, né? Quando a gente fala disso, tanto que eu vi uma matéria também de um policial que morava lá, e quando é algum policial que mora, ele tem que ficar totalmente ali escondido, né? Fingindo que não é policial, tem que sair com a farda escondida. E descobriram que o rapaz era policial e fizeram barbaridades com o rapaz. Nesse meio tempo, o Playboy ele andou se especializando em roubos de carros com venda de peças. Então eles faziam desmanches desses carros para vender as peças. Então já tinha o tráfico, já tinha roubo de carros, já tinha roubo de cargas. Já tinha bastante coisa ali nas costas, né? E como se não bastasse tudo isso, ele gostava de cutucar, né? Ele gostava, não só os inimigos, mas também o pessoal do governo e a polícia. Tanto que em outubro de 2014, ele e alguns criminosos ali da sua quadrilha resolveram passar um dia se divertindo na piscina de uma vila olímpica da prefeitura. E para registrar esse momento feliz e alegre, né, dos familiares ali, eles resolveram tirar algumas fotos na piscina ali com vários fuzis. Então, isso para a polícia foi o fim da picada, porque era como se fosse dar um tapa na cara da polícia que, olha, a gente tá aqui, a gente faz o que quer, a hora que quer e ninguém vai nos impedir. Mas vocês acham que isso, né, era bastante? Não, claro que não. Em dezembro, no mesmo ano, Playboy liderou uma invasão do depósito do DETRO, que é um Departamento Estadual de Transportes Rodoviários. E lá dentro haviam várias motos que estavam irregulares e eles apreendem as motos, que é uma dó, né? Muito trabalhador usa a moto ali, às vezes tá ferrado já da vida, não tem dinheiro para ficar fazendo documentação, que é uma coisa que eu acho que deveria ser muito menor, mas não vou nem entrar nesse assunto. Mas o que eles resolveram? Eles quiseram entrar lá, eles entraram nesse depósito e roubaram mais 200 motos. Foram mais de 100 pessoas, fizeram tipo uma aglomeração lá na frente, invadiram esse depósito e levaram 200 motos. Eu imagino, se foram mais ou menos 100 pessoas, né? Então, você coloca aí, cada pessoa saiu com 2 motos. E diz que também foram algumas mulheres e crianças, e eles colocaram essas mulheres e essas crianças na frente, como se fosse um escudo ali. Mas nesse dia era véspera de Ano Novo. E é claro que a polícia nunca quis imaginar que ia ter uma invasão dessa lá nesse departamento. Então só tinham 2 policiais, eu nem sei se é policial ou se é algum tipo de segurança que fica ali, e não tinha o que eles fazerem também, gente, 2 contra 100 não tinha nem como, né? E acabaram levando essas 200 motos. Só que depois o Playboy, parece que na mesma semana ali, ele andou devolvendo, acho que 190 motos, alguma coisa assim, eles devolveram. Mas isso não foi com a intenção real de roubar as motos, mas sim de mostrar que, olha, eu faço o que eu quiser. O Playboy também gostava de organizar muitas festas e bailes funks, e teve até uma festa de Natal gigantesca que ele fez em uma quadra e que fez o bairro ali lotar. Ele também gostava muito de jogar bola e ele também às vezes dava uma de MC, cantava lá nas festas e gostava também de fazer algumas rimas para provocar os inimigos das outras, né, o pessoal das outras facções ali. Então, lógico que esses vídeos eram postados no YouTube, era no Facebook, na época ainda o Facebook era bem forte ainda, né, não era aquela coisa que era só pra gente ver receita e ver algum grupo de alguma coisa, né? Mas estava bem forte, então era por lá que eles faziam essas
cutucada aí nas outras facções. Em uma enorme festa que o Playboy fez, ele distribuiu drogas e colocou também 5 seguranças portando fuzis e 3 carros roubados em cada via da comunidade. E aí ele liberava geral. E qual que é o problema disso, né? Eu acho que eu não vou nem entrar no problema disso, eu acho que não tem nem necessidade de eu falar qual que é o problema, né, gente? Porque uma que eu vou entrar numa questão aqui que vou levantar vários assuntos, mas vocês já entenderam, né? Um monte de gente consumindo um monte de coisa, todo mundo louco, todo mundo armado. Complicado. E tudo isso fez com que o Playboy se tornasse o homem mais procurado do Rio de Janeiro, no auge dos seus 33 anos. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$50 mil somente por informações que levassem ao paradeiro dele. Não precisava nem falar aonde que é que ele realmente estava. Mas se soubesse alguém que tivesse uma aproximação dele, ó, talvez ele tá na casa ali, talvez ali, já valia esses R$50 mil. Se a gente for parar para pensar, ele como Playboy, até que ele demorou a perder a vida. Ele como Celso, ele perdeu a vida cedo, porque com 33 anos a vida dele foi cessada. O Playboy ele foi morto após ser encontrado na casa de uma namorada. A operação da Polícia Federal, que foi chamada como Operação Cirúrgica, começou a ser preparada em um sábado às 7 horas da manhã e tinha o único objetivo localizar o Playboy. O que aconteceu no fim da manhã? Ao deparar com os policiais, o Playboy tentou reagir, mas acabou baleado. Ele foi levado ao Hospital Geral de Bom Sucesso, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde. As investigações dessa operação duraram mais de um ano e a ação mobilizou quase uma centena de agentes, 3 veículos blindados e apoio aéreo. Apesar disso, não houve confronto com outros bandidos. Segundo a polícia militar, nessa época, o Playboy ele estava já se preparando para invadir o complexo da Maré. O Playboy já estava ciente que a coisa estava fechando ali pro lado dele, porque enquanto ele estava ali cercado de alguns policiais corruptos, ele estava ali meio que blindado, ninguém conseguia chegar nele. Mas a partir do momento que essa operação ela já vai para a Polícia Civil e a Polícia Federal, aí o negócio começou a mudar. Ele até pensou em se entregar e ele até queria fazer um acordo, mas a polícia não aceitou acordo com ele, falou que não ia fechar com bandido e acabou dando esse fim aí. A família do Playboy falou, não sei se eles entraram com essa ação, mas eles falaram que ia entrar com uma ação contra o Estado, que ia processar o Estado, porque eles não deram chance para o Playboy, já chegaram lá atirando. A polícia já fala que eles chegaram lá e ele também já reagiu e foi, vocês imaginam que foi aquele trupé, né? Quem que ia confiar, né? A polícia não ia confiar nele, ele não ia confiar na polícia e foi esse fim. Infelizmente, gente, quem entra nessa vida sabe que não tem, gente, o que fazer, né? Infelizmente, o fim é esse. Dificilmente a gente vai ver um traficante aí de 50 anos, um traficante que é vô, muito difícil, né? E é uma judiação por causa da família, né? Porque os filhos ficaram sem pai, a família toda arrebentada, né? A mãe dele passou muito mal. Bom, e atualmente a última notícia que eu achei sobre Pedreira foi de um tiroteio que acabou deixando 2 mortos e ao menos 5 feridos entre os bairros da Costa Barros e Pavuna,
na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os moradores, o confronto teria começado com uma tentativa de criminosos na área. E de lá para cá as coisas só pioram. Eu até tentei achar para ver quem que é que tá no lugar dele, mas já teve vários que passaram, acho que 2 ou 3 que passaram, um parece que morreu, outro foi preso. E é aquela coisa, né? Então não dá para saber quem é que tá agora. Se você souber, se você... Ou nem sei também, né, gente? Se a polícia sabe, se isso é divulgado, não sei. A história aqui hoje é do Playboy. Mas é muito triste, né, a gente ver uma pessoa que tinha tudo para crescer na vida, para estar bem, para estar em paz, né? Basicamente seria isso. Para estar em paz e para ter paz a família dele também, né? E ele escolheu, infelizmente, esse lado. O porquê a gente não sabe. Será que é por buscar poder ou por já ter a violência dentro dele e buscar uma forma, né, de extravasar essa violência? Ai, é muito revoltante até, né? Bom, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Se quiser deixar um coraçãozinho para mim nos comentários também, vou ficar muito feliz. Se tiver a história de alguém que você quer que eu conte aqui, comenta aqui também que a gente faz uma pesquisa aí bem profunda para trazer aqui para vocês. Tá bom? Lembrando que os nossos vídeos são sempre às quintas e sextas, às 21 horas. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, boa semana e tchau!